Bom dia, queridos alunos, tudo bom? Hoje começamos a sequência didática 3, que vai falar sobre o estudo dos gases. Hoje, como nossa primeira aula, vamos ver só os fundamentos, os conceitos básicos que nós vamos precisar para estudar os gases, ok? Bom, vamos começar recordando propriedades específicas, porque são essas propriedades que são utilizadas no estudo dos gases. As propriedades específicas dos gases são que eles são muito menos densos do que sólidos e líquidos. Além disso, eles têm uma característica que os estados sólido e líquido não têm, que é a mistura entre eles. O nome que nós damos é efusão, difusão, ok? Eles ocupam o volume do recipiente que os contém, diferente dos sólidos que se agrupam e não necessariamente tomam a forma do recipiente, diferente do líquido que toma a forma do recipiente, porém não ocupam o recipiente inteiro. Os gases ocupam todo o recipiente. Aonde tiver espaço, eles vão ocupar. Eles são compressíveis. Sólidos não são compressíveis e a maioria dos líquidos apresenta baixíssima compressibilidade. E a energia cinética das moléculas, que é uma função da temperatura, que é muito importante no estudo dos gases. Além disso, os gases, pelas propriedades organolépticas, em sua grande maioria, eles não têm cor, eles são praticamente invisíveis. Alguns têm cheiro, certo? Então, isso também é uma característica, uma propriedade específica dos gases que é muito utilizada no estudo dos gases, ok? Bom, como vocês viram das propriedades específicas dos gases, eu destaquei a densidade, a efusão, difusão, a compressibilidade, o volume que ocupa o espaço todo do recipiente e a energia cinética das moléculas, que é função da temperatura. Então, para o estudo dos gases, é muito importante sabermos bem medir e avaliar as variações de temperatura, pressão e volume. São essas as variáveis que são utilizadas no estudo dos gases. São as variáveis de estado, porque estudamos os estados dos gases. Nada mais importante, então, nesse momento, antes de adentrarmos a teoria em si, que eu faço uma aula de recordação de unidades de medida dessas variáveis de estado. Eu sei que você está cansado de saber, porém, é sempre bom recordar. Então, vamos começar com temperatura. Existem 3 escalas básicas, as mais importantes, que nós usamos para medir temperatura. A escala Kelvin, a escala de graus Celsius e a escala de graus Fahrenheit. A escala de Celsius é a que nós mais usamos no Brasil e ela foi criada com 2 valores padrões. O ponto de congelamento da água, que Celsius determinou como sendo o ponto zero, e o ponto de ebulição da água, que foi determinado como ponto 100, e ele dividiu a escala em 100 graus. A escala de Fahrenheit foi criada em outro momento, com outros padrões, com outros referenciais. Se nós compararmos com a escala de Celsius, o ponto de congelamento da água está em 32 graus e o ponto de ebulição da água está em 212 graus. Veja que agora a gradação são 180 graus de diferença. É uma escala bem diferente da de Celsius. E por último, temos a escala Kelvin, que foi uma escala idealizada, calculada, foi estudada com o objetivo de se determinar qual seria o zero absoluto, ou seja, a temperatura em que houvesse a aglomeração máxima, o estado de aglomeração máxima da matéria, toda a matéria reunida num único ponto. Esse ponto é teórico, obviamente, mas a escala de Kelvin ela é muito mais parecida com a escala de Celsius do que a de Kelvin por causa da gradação. As temperaturas têm uma gradação muito semelhante com a escala de Celsius. Então, para fazer a conversão entre
graus Celsius e Kelvin, a gente usa essa relação matemática aqui, ou seja, basta somar 273. É bem simples. Já para transformar da escala de graus Celsius para a escala de Fahrenheit e vice-versa, a relação matemática já não é tão simples assim, por conta daquela história que eu falei. A escala de Celsius tem 100 graus entre um ponto e o outro, e a escala de Fahrenheit tem 180 graus entre um ponto e o outro. Então, a relação matemática mais simples possível que nós usamos é essa relação. Então, é bom que você tenha essa relação perto de você, ou anotada em algum lugar e de fácil acesso, porque a memória é mais difícil. Já a conversão de Celsius para Kelvin é bem mais fácil, somar 273. Quando você quer relacionar a escala de Kelvin com a escala de graus Fahrenheit, o que eu fiz? Eu só substituí aqui, ó, temperatura em graus Celsius, substituí pelo temperatura Kelvin menos 273 e usei a mesma fórmula. Então, basicamente, são as duas primeiras que você tem que ter em mente. Se prepara, pega a calculadora, porque nós vamos usar. Então, que tal? Faça a transformação. Eu tenho uma temperatura de 40 graus Fahrenheit e quero saber qual é a temperatura equivalente na escala de graus Celsius e na escala Kelvin. Sabe fazer? Olha como é simples. Eu quero saber a temperatura em graus Celsius. Então, eu pego aquela relação matemática entre graus Celsius e graus Fahrenheit e aplico simplesmente. Eu tenho aqui 40 graus Fahrenheit. Coloco aqui 40 graus Fahrenheit. E saio fazendo a conta. Eu coloquei, passei o 5 para lá multiplicando. 40 menos 32 dá 8, 5 vezes 8, 40, dividido por 9. Então, equivale a 4,44 graus Celsius. Bem geladinho. Temperatura ideal para cerveja. E como é que faz para transformar em graus, na escala de graus Celsius para Kelvin? É muito fácil, né? Basta somar 273. Então, eu tenho 4,4 graus Celsius, corresponde a qual temperatura na escala Kelvin? 277,44, certo? Bem tranquilo, né? Bom, agora vamos falar de pressão. O equipamento histórico para a medida de pressão foi o equipamento criado por Torricelli, em que ele empregava um tubo preenchido com mercúrio, um líquido bem pesado, e esse tubo era fechado de um lado e aberto do outro, e ele colocava o tubo invertido dentro de um pote contendo mercúrio. E ele reparou que não importava qual era o diâmetro do tubo, o tamanho do tubo, a altura do tubo, sempre dava uma altura de 76 centímetros, ou 760 milímetros. A explicação, vocês já sabem, já estudaram isso em física, tem a ver com o equilíbrio entre a pressão externa, essas setas cor-de-rosa, e o vácuo ali dentro do tubo, que ele era uma forma de medir a pressão da atmosfera, ou seja, o peso que a massa de ar fazia no mercúrio exposto, certo? Esse é o nosso conceito de pressão atmosférica. A partir desta primeira medida dessa escala criada por Torricelli, foram desenvolvidas outras formas de se medir pressão. Veja, a unidade do sistema internacional, a padronizada, é o Pascal. Pascal é 1 newton por metro quadrado. Vocês sabem que pressão é força sobre área. Então, 1 newton por metro quadrado. Essa é a medida do sistema internacional. Mas a gente não abandonou as outras unidades de medida de pressão. Aqui no Brasil é muito comum usar a atmosfera, ATM. ATM e bar são muito parecidos, são unidades
praticamente iguais, por isso que está ali, bar aproximadamente 1, atmosfera 1. A relação entre Pascal e atmosfera o Pascal é 101.325 atmosferas. É um valor gigante. Então, por que escolheram o Pascal? Justamente por causa dessa precisão, tá? É muito mais preciso do que usar a atmosfera. Mas foi uma opção do cientista lá usar no sistema internacional Newton metro quadrado, correto? Torr é uma unidade de medida idêntica ao milímetro de mercúrio. É só uma homenagem à Torre Eiffel. Então, se vocês virem Torr por aí, é milímetro de mercúrio. É igualzinho, tá bom? Bom, vocês lembram da história do volume molar ter mudado de 22,4 litros para 22,7 litros? Foi essa mudança de CNTP, condições normais de temperatura e pressão. Usando a pressão 1 atmosfera, antigamente, o volume era 22,4 litros. Quando houve a definição do sistema internacional, que pressão era para ser medida em Pascal, o cálculo alterou um pouquinho e o volume molar agora é 22,7 litros, tá certo? É tão pouco que, olha aqui, a gente aproxima um ATM, em vez de 101.325, 100 mil. 10 elevado a 5, tá bom? É uma aproximação que é muito utilizada. Anotou? Anotou? Que 1 ATM igual a 760 milímetros de mercúrio, que é 1 vezes 10 a 5 Pascal? Anotou? Ótimo. Então, vamos fazer os exercícios. Ah, esqueci de falar. Essa pressão de 760 milímetros de mercúrio é ao nível do mar. Conforme a gente vai subindo a montanha, essa massa de ar na cabeça da gente diminui e a pressão atmosférica diminui. Por exemplo, aqui em Brasília, nós estamos na cota 1000. Eu não sei se vocês conhecem um clube ali no Lago Sul chamado Cota 1000. Nós estamos na cota 1000. O que isso quer dizer? Nós estamos a 1 quilômetro de altitude em relação ao Rio de Janeiro, por exemplo. A pressão atmosférica em Brasília é menor do que a pressão atmosférica no Rio de Janeiro, porque nós estamos em altitude de 1000 metros, 1 quilômetro. Aqui em Brasília, a pressão atmosférica é de 600 milímetros de mercúrio. Faça aí as contas para ver quanto dá isso em ATM. Bom, mas o exercício que eu estou pedindo é esse aí. Eu quero que transformem de ATM em milímetros de mercúrio, depois em quilopascal e depois em bar. Ou seja, vamos explorar todas as unidades de medida, de pressão. Para medir, para transformar de ATM em milímetros de mercúrio, uma regra de 3 simples. Se um ATM corresponde a 760 milímetros de mercúrio, 5,2 vai dar quanto? Básico. Uma calculadora e um pouquinho de paciência. Então, um ATM é igual a 760 milímetros de mercúrio, 5,2 ATM dá 3.952 milímetros de mercúrio. Se você não gosta da medida milímetros de mercúrio, você pode simplesmente dizer 3,9 metros de mercúrio, ok? Para passar de ATM para Pascal, você pode usar aquela relação inicial, 101.325 Pascal, ou você pode simplesmente lembrando que 1 ATM é igual a 10 elevado a 5 Pascal, correto? Se 1 ATM é igual a 10 elevado a 5 Pascal, 5,2 ATM é 5,2 vezes 10 a 5 Pascal. Só que aqui está em quilopascal, certo? Quilo é 10 elevado ao cubo. Então, aqui seria 520 quilopascal. Está na hora da gente aprender a trabalhar com unidades dessa natureza, né? Com potências de 10, tá certo?
E o bar? Bar é praticamente igual ao ATM. Se você olhar, se um ATM é 101,325 Pascal, um bar é 100.000 Pascal, é praticamente igual, tá certo? Então, não vale a pena perder tempo fazendo esses cálculos. Bar e ATM são praticamente iguais, ok? Volume. O volume, por definição, é dado em centímetro cúbico, decímetro cúbico, metro cúbico. Um cubo com arestas de 1 centímetro cabe exatamente 1 mililitro. Vocês já viram isso? Então, 1 centímetro cúbico, que é esse quadradinho, esse cubinho pequenininho de quadradinhos de 1 centímetro de lado, bem pequeno, cabe exatamente 1 mililitro. Se você tem um cubo com arestas de 10 centímetros, ou seja, 1 decímetro, ali dentro cabe 1 litro. E se o seu cubo tem 1 metro de aresta, aí você tem 1 metro cúbico. Aí dentro cabem 1.000 litros. Por isso, é muito comum vocês virem por aí que volume 1 metro cúbico, capacidade 1.000 litros. Fazem uma diferenciação entre volume e capacidade. Eu acho isso uma besteira. Volume é a capacidade, mas se vocês virem essa diferença, já sabem. Atribui-se o conceito de volume às figuras cúbicas e atribui-se a qualidade de capacidade às medidas em litro. Agora é a tua vez. Vocês viram que, como é muito mais fácil a transformação de unidades em volume do que em temperatura e pressão? Então, aproveita e faz rapidinho aí. 1 metro cúbico corresponde a quanto de capacidade, ou seja, eu quero em litros, certo? 1 decímetro cúbico. 1 centímetro cúbico, até já botei ali, 1 mililitro. E 1 milímetro cúbico corresponde a quanto? Você já sabe? Já decorou? Ótimo. Então, 1 metro cúbico corresponde a 1.000 litros, 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro, 1 centímetro cúbico corresponde a 1 mililitro e 1 milímetro cúbico corresponde a 1 microlitro. Você conhece a unidade microlitro? Não é mililitro? Muito bem. Em geral, vamos trabalhar com potências de 10. Então, você tenha muito cuidado, porque quando você está trabalhando com unidades cúbicas, você vai andar de 1.000 em 1.000, seja multiplicando por 1.000, seja dividindo por 1.000, ok? Muito cuidado. Mais um exercício. 3,5 decímetros cúbicos corresponde a quantos litros? Essa foi fácil, né? 5 metros cúbicos corresponde a quantos litros? 28 centímetros cúbicos corresponde a quantos litros? 4,3 milímetros cúbicos corresponde a quantos litros? E 3 vezes 10 à quinta milímetros cúbicos corresponde a quantos? Você vê que eu estou piorando, né? Eu estou fazendo cada vez pior. A primeira é muito fácil. 3,5 decímetros cúbicos, por definição, decímetro cúbico é litro. Então, tranquilo. 5 metros cúbicos. Metro cúbico é 1.000 litros. Então, 5.000 litros. Centímetro cúbico é mililitro, 28 mililitros. E assim por diante, tá? Então, veja se você faria melhor. Tranquilo? Tá sabendo lidar bem com as unidades de litro, mililitro, decímetro cúbico, metro cúbico, centímetro cúbico? E as potências de 10? Eu espero que vocês estejam achando essa aula muito simples. Pronto. Agora sim, vamos entrar na teoria cinética dos gases.
Teoria, vocês sabem, depois que todo um conjunto de pesquisas, estudos e leis estabelecidas e modelos matemáticos, esse conjunto de conhecimento se chama teoria. Cinética, porque parte-se do princípio que os gases são moléculas em movimento, muito movimento. Então, a teoria cinética dos gases, a teoria do movimento dos gases. Essa teoria, ela tem 4 postulados, ou seja, 4 condições de validade. Para que essa teoria seja válida, é preciso que se determine 4 situações, 4 postulados de validade. O primeiro diz que o gás é formado por moléculas que se encontram em movimento desordenado e permanente. As moléculas estão em movimento o tempo todo, como ali na figurinha, e a gente chama esse movimento browniano. Não sei se vocês já ouviram falar. Cada molécula pode ter velocidade diferente das demais. Porém, existe um conceito de velocidade média das moléculas. E essa velocidade ela é função da temperatura, porque é função da energia cinética das moléculas. Então, quanto maior a temperatura, maior a velocidade dessas moléculas, mais baixa a temperatura, mais calmas elas estão, certo? Vocês sabem que energia cinética é massa vezes aceleração ao quadrado, correto? Então, aumentando a temperatura, aumenta a energia cinética, aumenta a velocidade das moléculas lá dentro. Segundo postulado, cada molécula do gás interage com as outras somente por meio das colisões. Eles estão querendo dizer que não há forças intermoleculares, nada de Van der Waals, nada de dipolo-dipolo, ou seja, um tratamento físico-matemático. Não deve haver interação entre as moléculas para que esse modelo de teoria funcione, tá certo? Então, moléculas que não interagem entre si. Não é o que acontece normalmente, mas alguns gases realmente não têm interação nenhuma. Terceiro postulado. Todas as colisões entre as moléculas e as paredes do recipiente que o contém são perfeitamente elásticas. Lembra que é choque elástico e choque inelástico? Choque elástico é aquele em que há conservação de energia. Duas partículas podem se chocar, uma pode diminuir a velocidade, perder energia, e o outro pode aumentar a energia, desde que haja conservação de energia. Lembra disso? Além disso, esse modelo, essa teoria, ela segue o movimento retilíneo uniforme, aquele onde há aceleração das partículas, ok? A energia cinética total se conserva, mas a velocidade de cada molécula pode mudar. Não é esse o conceito de choque elástico? Conservação de energia? E o quarto postulado fala que as moléculas são infinitamente pequenas e a maior parte do volume ocupado por um gás é espaço vazio. Esse postulado considera que a massa das moléculas dos gases é desprezível. Acontece que seguir esses 4 postulados da teoria cinética só os gases ideais. Os gases reais não seguem os 4 postulados. Na vida, no dia a dia, na real, não. Mas os gases ideais seguem aqueles 4 postulados. São pouquíssimos os gases que seguem aquele postulado, os 4 postulados. Mas os cientistas descobriram que se os gases forem estudados em baixas pressões e altas temperaturas, todos os gases têm um comportamento próximo da idealidade, da perfeição, gases perfeitos, certo? Então, toda a teoria cinética dos gases se baseia neste conceito. Vamos trabalhar em baixas pressões, altas temperaturas, porque os gases se aproximam da idealidade daquele modelo físico-matemático criado na teoria cinética dos gases. Os gases reais, eles têm forças intermoleculares, eles interagem, as moléculas interagem, elas têm ligações de polo induzido ou mesmo de polo. Além disso,
não posso desprezar a massa das moléculas dos gases. Então, são esses dois postulados os que mais afastam os gases reais dos os gases ideais. Porém, se trabalharmos com baixas pressões e com altas temperaturas, esses dois postulados são diminuídos, são aperfeiçoados e a influência desses dois postulados é diminuída na teoria, ok? Então, baixas pressões fazem com que as moléculas se afastem tanto que o quarto postulado vira verdade. E altas temperaturas fazem com que as moléculas se agitem tanto que rompam aquelas ligações intermoleculares, fazendo com que o segundo postulado também seja verdade. Certo? Então, era isso, gente. Rever as variáveis de estado, rever como fazemos as conversões das unidades e compreender e conhecer os postulados da teoria cinética dos gases. Por último, vamos dar uma olhada no que é gás real. Essa é a composição da atmosfera. 78% de todo esse gás que está aqui em volta da gente, assim, que a gente respira, é nitrogênio. Apenas 21% é oxigênio e em torno de 1% todos os outros gases da atmosfera terrestre. É muito pouquinho, muito pouquinho. O gás nitrogênio, ele é um gás inerte. Veja, não é um gás nobre, é um gás inerte. Tem umas bactérias que conseguem reagir com ele, inclusive bactérias que fixam o nitrogênio na terra para a alimentação das plantas. Vocês sabem disso, vocês já viram isso em biologia. A composição 21% de oxigênio é ideal, é o suficiente para a gente respirar e não saia queimando tudo por aí. Afinal de contas, o oxigênio é o gás comburente, ele queima, correto? Dá uma olhada na quantidade de gás carbônico em porcentagem na atmosfera. 0,035. A quantidade de gás carbônico é menor até que a quantidade de argônio na natureza. Se nós dobrarmos a quantidade de gás carbônico na atmosfera, vai causar um impacto, não vai? Claro que não. Dizer que o gás carbônico é o responsável pelo aquecimento da Terra é uma maluquice. Ah, professora, a senhora está dizendo que o gás carbônico não é causador de efeito estufa? Não. Estou dizendo que ele não é o causador do aquecimento global. Ele é causador do aquecimento local, microclima. Você sabe muito bem que o gás carbônico é gás de efeito estufa. Compara qual a sombra mais fresquinha, embaixo de uma árvore ou embaixo de uma marquise. Embaixo de uma árvore, a árvore libera oxigênio, faz fotossíntese e libera oxigênio. O oxigênio é um gás que resfria. Embaixo da marquise só se acumula gás carbônico. O gás carbônico é um gás que esquenta. Então, sim, o gás carbônico causa efeito estufa. Veja, cidades com muitos carros, com muito asfalto, com muita marquise e pouca árvore, a concentração de gás carbônico não é 0,035%, é bem maior. Então, sim, ocorre um efeito estufa nesses aglomerados humanos, onde há uma liberação muito grande de gás carbônico. Entenderam? Agora, o gás carbônico no planeta, se você dobrar a concentração de gás carbônico no planeta, não chega a 0,1%. Chega a 0,07%. É muito pouco, tá? Compreenda a diferença do microclima para o clima do planeta, tá certo? Outro detalhe. Vejamos as camadas da atmosfera da Terra. A troposfera, que é essa região onde nós habitamos, onde tem aquela composição que nós acabamos de ver, ela tem
11 quilômetros de extensão. Veja, Brasília está a 1 quilômetro de altitude. A troposfera chega a 11 quilômetros. Nessa faixa de 11 quilômetros, temos aquela composição que eu mostrei para vocês. 78% nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de todo o resto. Acima dessa camada é a camada que foi denominada de estratosfera, onde os aviões passam, onde há muita formação de nuvens. Nuvens de chuva são mais baixas, mas aquelas nuvenzinhas que começam a se formar branquinhas. Essa faixa é uma faixa de 20 quilômetros de extensão. Ela é maior do que a da troposfera, apesar de na figura ela parecer menor. Ali há uma concentração maior de ozônio. O ozônio é aquele gás que nos protege das radiações cósmicas, né? Faz uma proteção. Esse ozônio, ele também é um gás de estufa, ele também é um gás que aquece. Por isso, a estratosfera, às vezes, é até mais quente do que a troposfera, tá certo? Acima da estratosfera, nós ainda temos quilômetros de atmosfera. Nessa parte mais superior, chamada de menosfera e termosfera, é o que nós chamamos de gases rarefeitos, porque a quantidade de gás é oxigênio, então não tem mais, impossível respirar, não tem mais oxigênio ali, certo? Os gases mais densos, eles vão ficando mais perto da superfície da Terra. Os gases menos densos, tipo hélio, hidrogênio, esses sim são capazes de chegar até esferas bem mais afastadas da Terra. Compreendido, gente? A composição do gás que compõe aqui a nossa atmosfera? Por último, queria falar para vocês que existem dois fenômenos que acontecem na atmosfera, mas não são responsabilidade dos gases. Primeiro é o arco-íris. O arco-íris, vocês sabem que a luz do sol branca entra e as gotículas de água líquida causam refração da luz, assim como o prisma faz, pega a luz branca e refrata, separando em seus comprimentos de onda, e nós visualizamos todos os comprimentos de onda da luz branca que vem do Sol, que é o que nós chamamos de arco-íris. Então, esse é um fenômeno que acontece na atmosfera, mas a responsabilidade são gotículas, partículas líquidas em suspensão na atmosfera. Um outro fenômeno que acontece na atmosfera, mas agora a responsabilidade das partículas sólidas em suspensão na atmosfera, é a cor do céu. Do mesmo jeito que a luz branca do Sol incide na atmosfera, bate nas gotículas de água e refrata, a luz do Sol também refrata nas partículas sólidas. Então, quando o Sol vem reto, direto, bate, as partículas que refratam a luz branca, elas refratam num ângulo tal onde ocorre a refração principalmente do azul. Por isso vemos o céu azul. No fim da tarde, ao entardecer, a luz do sol incide de lado. E aí, veja que tem uma camada de poeira muito maior a ser vencida até chegar aos nossos olhos. Essa refração chega e refrata a luz do Sol nos comprimentos de onda maiores, que são os tendendo ao vermelho, ao amarelo, laranja e vermelho. E por isso nós vemos o céu alaranjado no fim da tarde. Tá certo, gente? Bom, próxima aula, então, a gente começa as leis dos gases, ok? Tchau, gente!